O amor de Deus nos livra da cultura do merecimento. Amém? A cultura do reino de Deus vai ser vista por nós de uma forma diferente nesses dias. A cultura desse reino vai transformar a nossa mente, o nosso coração, a nossa forma de caminhar. A cultura desse reino vai transformar o meu viver e o seu. Estamos aqui para nos expor a essa cultura. A palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que renova o meu e o seu pensamento, a palavra que renova as nossas forças, a palavra de Deus que consegue multiplicar nada. Ele é aquele que dá forças àquele que não tem nenhum vigor. Ele multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Você não precisa esperar oferecer a Deus nada para que Ele transforme a sua vida. Ele é a origem primeira de todas as coisas. Ele é aquele que pode se tornar a plenitude em todos e de tudo. Não é o que você trouxe hoje a essa casa. Não são suas habilidades. Mas é o grande favor dele. É a graça que se manifestou salvadora a todos os homens, segundo a proporção do dom de Cristo. Ela foi concedida a mim e a você. A graça, o amor, a virtude daquele que nos chamou, atraindo os flashes e as forças do poder e do mundo vindouro, para que a expressão da glória de Deus, que eu e você anelamos ver nessa noite, seja plena e completa em sua vida. Essa é a razão, meu amado, pelo qual eu me coloco de oração e dobro os meus joelhos diante de Deus, quando eu penso em você. É para que, segundo as riquezas da glória do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como sobre a terra, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, você seja fortalecido nessa noite com poder, mediante ao Espírito Santo. Como é bem-vindo Ele aqui nesse lugar. Como é linda a operação dele em seu coração nesse momento. Como é extraordinário e maravilhoso a operosidade de dons e maravilhas dele através da sua vida. E assim Cristo possa estar habitando em seu coração. E você decida hoje fazer do fundamento da sua vida não as suas habilidades, a sua força e o seu vigor, mas que as suas raízes, onde você vai firmar as estruturas da sua vida, que você esteja arraigado e fortalecido no amor, o mesmo amor que Ele exerceu em Cristo, e que você não tenha para si, mas que com todos os santos você hoje possa compreender a altura, a profundidade. Quão profundo, Pai. Quão profundo é o teu amor. Tão profundo, Pai, são os teus desígnios e os teus pensamentos ao nosso respeito. Pensamentos de bem, não de mal, que nos trouxe um novo futuro. Pensamentos de amor e de libertação, que me fez mais seguro. Aonde eu me ausentarei do teu Espírito,
Se eu for ao mais alto pico, monte, ali tua sombra estará comigo. Tua mão a me guardar e me acariciar, Senhor. Nenhum mais profundo abismo, nenhum extremo dessa vida é capaz de me tirar da tua presença, Deus de amor. Me tecestes do ventre da minha mãe, sou obra das tuas mãos e do teu amor, Senhor. Sou teu, Senhor, amado da minha alma, eu sou teu, guardado estou no teu amor. Quão grande amor, quão grande amor. Bendizemos ao teu nome, exaltamos, tu és Deus. Bendito, formoso, Deus maravilhoso, eu te amo, Pai. 2 Coríntios, no capítulo 4. O versículo 13, ele diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, tornem-se abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. A Bíblia deixa muito claro para mim e para você que não somente algumas coisas. Que Deus, quando concebeu o mundo, Ele pensou, talvez eu vou fazer isso aqui por amor a Rafael e aquilo por amor a Antônio. E essas coisas são de direito exclusivo de Elionei ou de Priscila. Como se algumas coisas fossem feitas por amor de uns e outros não. A Bíblia diz que são todas as coisas que foram feitas por amor de nós. Exatamente tudo no que diz respeito à criação, tudo aquilo que foi feito da parte de Deus, Ele fez porque Ele nos amou. E se existe uma estrutura de vida pela qual permeia os seus dias, se existe um fôlego e um ar que enche os seus pulmões, se existe uma terra para pisar, caminhar, semear, colher, se existe o toque, o olfato, o paladar e o sabor de provar daquilo que Ele fez e nos deu por alimento, se existe coisas que brilham e encantam os seus olhos, que aguçam os seus sentidos, que lhe dá prazer, todas essas coisas foram feitas por amor a mim e a você.
Deus, de uma maneira assombrosa e maravilhosa, teceu a mim e a você ainda no ventre da nossa mãe. A Bíblia diz que todos os nossos dias, de alguma forma, escritos por Ele, existe uma vida mapeada, preparada. A Bíblia diz que Ele preparou, para ficar claro, porque o Antigo Testamento era a sombra da realidade, da revelação da pessoa de Jesus Cristo, do melhor para a minha vida e para a sua. Então, debaixo dessa aliança, Davi dizia: os meus dias foram escritos no teu livro. E ele sabia que Deus de alguma forma tinha preparado algo bom e extraordinário para ele, mas ele não tinha ousadia de falar dessas obras, da qualificação dela, porque ele ainda não via de forma plena. Já na nossa aliança, nós podemos ver a Bíblia dizendo que Ele de antemão preparou boas obras para que nós andássemos nela. Então isso quer dizer que aquilo que está escrito acerca de mim e de você em seu livro, a minha história e a sua história, a nossa verdadeira história, que vem da paternidade dele, que vem do plano, do desígnio, das coisas que Ele criou por amor a mim e a você, a nossa verdadeira história. Não a mentira que tenta nos impor dor, sofrimento, que tenta nos convencer que é pelo merecimento, que é pela força do nosso braço que vamos entrar e vamos viver o propósito daquele. É claro que existe uma força, um vigor para entrar e sacrificar em louvor a Ele. É claro que existe uma força e um vigor para dedicar a obra boa que de antemão Ele preparou para mim e para você. É claro que o reino de Deus, ele é conquistado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Mas você não se apodera de algo que você construiu, você se apodera de algo que Ele fez para você, das coisas feitas por amor a você, as coisas preparadas pela diligente mão do maior arquiteto, mais inteligente, mais extraordinário e mais lindo que esse mundo já conheceu, ao Deus Criador de todas as coisas, que fez tudo por amor a mim e a você. A cultura do amor de Deus, ela nos livra da cultura do merecimento. É necessário entrar nas promessas, viver o propósito, para o exercício e pelo exercício da liberdade. Na dispensação da graça, nós fomos introduzidos, aleluia, na cultura do favorecimento, do caminho para o governo da plenitude de Deus. Deus quer lhe tomar para a plenitude. Deus quer que você se sinta pleno, sem falta alguma, olhando para tudo que há ao seu redor e dizer: todas essas coisas foram feitas por amor a mim. E mesmo que por enquanto você precise fazer isso pelo Espírito da fé, que diz: crie, por isso falei. Mesmo que por enquanto você ainda precise viver um pouco e deixar de alguma forma com que a morte opere em você, para que a vida seja produzida e o verdadeiro propósito da vida ocorra. Mesmo que por um momento ainda existe um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o nosso culto racional a Ele. Ainda existe uma vida para entregar, para consagrar. Mas não para consagrar, para viver de qualquer forma, de qualquer maneira. O propósito de Deus é a entrega, é o sacrifício, é o louvor e adoração que vai, como Antônio nos falou, nos colocar no sono do justo, que faz com que nós durmamos em um lugar escolhido por nós, que a nossa força e o nosso vigor, até onde o nosso cansaço foi mais forte do que o nosso vigor e nos fez
decidir por repousar e descansar, para ser pelos braços do Pai, ser colocada a um ambiente preparado para o nosso sono e o nosso descanso. Acordar coberto por coisas que nós não pegamos para nós, por lençóis que não lavamos, por lençóis que foram perfumados, para que durante o seu sono e o seu descanso, você se sinta acariciado, para que você se acorde de manhã extasiado e dizendo: mas como? Eu estava lá naquele sofá todo torto, babando, sem conforto algum. Como agora eu estou nessa cama, guardado por Ele, dessa forma. E às vezes, nós precisamos entender aquilo que a Bíblia fala quando nós somos tomados para a plenitude de Deus, quando nós estamos vivendo e estamos mergulhados, arraigados nesse amor. Quando esse amor excede o nosso entendimento, nós somos tomados pela plenitude. Nós não conseguimos perceber como saímos de uma posição para outra, como entramos naquilo que Ele tem para a nossa vida. Nós simplesmente fomos tomados pelo seu amor, pela sua plenitude. Existe um lugar, mesmo em meio ao mundo que jaz no maligno, mas porque nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, porque agora existe uma posição de estarmos assentados com Cristo em lugares celestiais à destra de Deus, porque agora essa é a nossa posição. Mesmo nessa terra, nós podemos olhar para tudo que está ao nosso redor e dizer: todas as coisas foram feitas por amor a mim. Mesmo que isso hoje não seja um fato da sua vida, o Espírito da fé lhe chama a, com a sua voz e a com seu entusiasmo em Deus, a sua esperança nele, se posicionar no crer e por isso falar, se posicionar em confiança, em louvor e adoração a Ele, para que Ele possa encontrar o momento oportuno, o coração oportuno e lhe mover de onde você está. Você pode abrir agora em Jeremias, no capítulo 1 comigo. Nós vamos estudar um pouco sobre o bordão. Um bordão de um sacerdote chamado Arão, também visto por esse profeta Jeremias. E Jeremias, assim como eu e com você, um homem que tinha nascido e ele estava vivendo no mundo que jaz do maligno, governado por Satanás. Os príncipes e as potestades do ar estavam influenciando o governo da terra. E essa influência trouxe para ele uma cultura e conceitos de que ele precisava ser ou ter algumas coisas para poder viver outras. De alguma forma, ele estava buscando habilitações segundo os conceitos dessa cultura, da cultura do merecimento. Mas a cultura do reino de Deus, cujo você está sendo chamado hoje para ser bem-vindo, ela nos dá fundamentos novos, ela nos deixa livre à dispensação do amor e do propósito pelo qual Ele nos teceu ainda no ventre da nossa mãe. No versículo 4 do capítulo 1 ele diz: a mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes, Jeremias. Você vai dizer antes e o seu nome, amém? Juntamente comigo, vamos lá. Antes, Bruno. Diga de novo, antes, Bruno. Diga de novo, antes, Bruno. Antes que eu formasse você no ventre materno, as leis que governaram o ventre da sua mãe
as forças e o vigor da vida que lhe deram forma, elas estavam sob a manipulação das mãos de Deus. A mim veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saíste da tua madre, eu te consagrei. E te constituí profeta às nações. Então, a cultura do merecimento, a experiência dele com a vida, que ainda era mais forte do que a experiência dele com o amor de Deus, fala através de Jeremias dizendo: ah, Senhor Deus. Quantas vezes você diz para Deus: ah, Senhor, ah, Senhor Deus, ah, Senhor Deus, ah, Senhor Deus. Quantas vezes em lamento a sua alma falou com Deus? Mas no lugar de uma voz de lamento e de murmuração, Deus quer lhe dar vestes de louvor e exaltação ao seu nome. E Ele sabe que você não é capaz de entrar nisso sozinho. Então Ele vai ser paciente com você, mas Ele vai lhe tirar desse lugar. Ele vai lhe tirar desse lugar até que você se veja em um lugar onde todas as coisas foram feitas por amor a você. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir e guardar o meu e o seu tesouro até o dia final. Ele está trabalhando. Com os olhos não se viu, nem com ouvidos jamais se ouviu um Deus além do que você serve, adora e exalta, que trabalha por aquele que neles espera. Espera no Senhor, confia nele, e o mais e o tudo da tua vida Ele vai realizar, Ele fará. Descansa. Descansa sobre a sombra de um Deus onipotente. Faz dele o teu abrigo, a tua proteção, a tua morada. Deixe que Cristo seja o pastor, supremo pastor da tua vida. Aquele que lhe faz repousar em verdes pastos que você não plantou, que lhe leva para as águas de repouso e descanso que você não as criou. Cristo, o seu bom e supremo pastor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o acesso ao Pai que escreveu todos os dias da tua vida, ao Pai que não deixou nada de fora, ao Pai que preparou tudo por amor a você. Ah, Senhor Deus, eu não tenho as melhores qualificações. Eis que não sei falar, não passo de uma criança. Mas a cultura do amor, o amor de Deus se levanta em voz, audível para você, assim como foi para Jeremias, e diz: não digas, eu não passo de uma criança. Porque a todos a quem eu te enviar,
você irá. Tudo quanto eu te mandar, falarás. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes em teu próprio entendimento. Reconhece a Deus em todos os teus caminhos, e Ele endireitará tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Ele renovará a saúde do teu corpo, dará refrigério aos teus ossos. Honra o teu Senhor, o teu Deus, da tua salvação, com toda a tua substância. Então se encherá os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares, filho meu. Não digas, não posso ter uma criança. Não temes diante deles. Agindo Deus, quem impedirá? Se seu braço e sua mão é quem te sustenta. Agindo Deus, quem impedirá? Se o teu Senhor é contigo. Porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Ei, isso é extraordinário. Porque as palavras dele são espírito e vida. Porque as palavras dele são aquelas que disseram haja luz e houve luz. Porque as palavras dele foram aquelas que falaram haja separação entre a terra e a água, e houve a porção de terra seca. A palavra dele foi quem disse: ei, a terra dê relvas e fruto, que cresçam árvores de tiro e dê fruto segundo a sua semente, segundo a sua espécie. As palavras dele foi quem nos disse: domine, domine, domine sobre toda a terra. As palavras dele disse: seja frutífero, multiplique, encha e sujeite todas as coisas. A palavra dele lhe deu autoridade. Ei, fale a palavra de Deus. Aleluia. E hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, e também edificares e plantares. Para isso se manifestam os filhos de Deus, porque assim como Ele é, somos nós aqui nessa terra. Pastor, eu não vejo amor nisso que está ao meu lado. Derrube, quebre, exerça a autoridade que Ele lhe deu. Não vos conformeis com o mundo,
devemos transformar e renovar a nossa mente. Devemos nos amoldar a Cristo, a sua vida. E também devemos carregar conosco indignação, que derruba, que arranca, que destrói, que não se sujeita àquele que está debaixo dos nossos pés. E talvez Jeremias estava olhando para Deus tão perplexo quanto a maioria de vocês estão olhando para mim hoje. E pensando o quão duro e árduo seria confrontar tudo que estava ao seu redor e construir aquilo que ele tinha sido designado por Deus, estava sendo designado e chamado e vocacionado por Ele. E aí ainda na visão, na palavra de Deus dizendo, Deus olha para Jeremias e diz: o que vês tu? O que é que você vê, Jeremias? Deus dá uma palavra e agora Deus quer saber o que está sobre a visão de Jeremias. E nesse momento Deus coloca algo sobre a sua visão com um propósito determinado. Jeremias diz: eu vejo uma vara de amendoeira. Uau! Como assim, pastor? Uau! Você vai saber. E disse o Senhor a ele: viste bem. Viste bem. Eu declaro iluminados os olhos do seu entendimento. Eu declaro iluminados os olhos do seu entendimento. Abra para mim, pastor, lá em Efésios. Eu declaro iluminados os olhos do seu entendimento. E reconheça a unção que está sobre o pastor Antônio para fazer essa oração por você. Se levante, pastor, e ponha as mãos sobre a igreja. Eu seguro para o senhor para ficar mais fácil estender suas mãos. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós das minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre vós, os que creem, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia não só nesse século, mas também no vindouro. Sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Pastor Antônio, viste bem a plenitude daquele que enche as suas coisas. Deus que segundo as riquezas da sua glória nos traz herança, força, poder, vigor
É esse Deus que ilumina os olhos da tua vida. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Pastor Carlos, por favor, vem aqui. Vem aqui, rapaz. Tem que ter ousadia para entrar no negócio. Amém? Ele tá com cara de ousadia? Ainda não, né? Dá o microfone para ele, para tu ver se não chega. Né? Aleluia. Eu preciso lhe falar algo sobre o Deus que vela a palavra para cumprir. Eu não sei se você já foi no shopping e você vê às vezes os seguranças, os corredores, né? E as pessoas se movimentando nas entradas e nas saídas. Ou então se você já viu um grande muro e a segurança colocada em lugares altos, a segurança blindada e guardada. Se tiver tiro, o segurança está mais seguro do que de quem ele está guardando. Ele que está fazendo a segurança é quem está no lugar mais seguro. Isso é um tipo de segurança. Existe algum policial aqui, algum militar ou alguém do exército? Levante suas mãos, né? Venha para cá, que você representa essa segurança agora para mim. Se eu disser para você que você precisa fazer a segurança sobre as palavras e sobre carros, mas você precisa fazer a segurança dele de forma velada, onde você estaria? Próximo a ele? É? Então vai para lá. Então ele fica próximo, mas ele não fica próximo o suficiente para ter a mesma visão. Ele fica próximo, como ele mesmo falou, destacado. Ele está próximo, mas ele está atento em um ângulo de visão diferente do de Carlos. Porque se caso ele se mova ou faça alguma coisa que vai pô-lo em risco, porque ele não percebeu ou não viu algo, algum movimento que poderia tragar a sua vida, ele está em uma posição próximo o suficiente para o livrar antes que ele concretize os seus passos. Mas ele não está sobre a mesma visão para poder livrá-lo. Isso é agora Deus dizendo: você está até vendo bem, mas não vai depender de você. Porque sou eu quem velo sobre a minha palavra para cumprir. Carlos dá voz à palavra, mas mesmo que a sua visão seja limitada para entendê-la e para compreender os seus desdobramentos, ei, existe um segurança que entende bem como guardar as coisas e o seu propósito. E ele não está na sua visão limitado. Ele só está esperando a sua voz e o tempo oportuno. Ele está, foi até bom, né? De um ângulo maior, né? Um pouquinho mais alto. Mas perto o suficiente para te livrar. Perto o suficiente para endireitar os teus caminhos. Perto o suficiente para te guardar de todo mal. Mas Ele está garantindo o resultado da palavra dEle em sua boca. Vocês podem sentar. Aí agora eu preciso de Ivo. Pega lá uma baqueta para mim, Ivo. Vai lá. E nessa visão, nós estamos agora diante
da vara da amendoeira. Essa palavra velo significa vigiar, velar, apressar, antecipar. Aquele que está fazendo a segurança velada da sua vida, ele já esteve em seu futuro. Ele já está antecipando as ações. Fica aí. Ele já está antecipando as ações. E aí agora ele coloca uma vara diante de Jeremias para falar de um ofício profético. Ele não escolhe qualquer vara, ele escolhe a vara de amendoeira. A mesma vara de Arão. A mesma vara que mesmo desconectada, que mesmo distante das estruturas que poderiam fazê-la dar fruto, a Bíblia diz que ela floresceu e ela frutificou. Sabe o que significa a vara da amendoeira? Essa é a vara que Moisés mandou escrever e mandou gravar na sua estrutura, que ela seria como a tribo de Levi. A tribo de Levi, ela era consagrada ao louvor e à adoração, à exaltação a Deus. A tribo de Levi era separada para cuidar das coisas que eram sagradas, cuidar do propósito e do sacerdócio de Deus sobre a terra. A vara da amendoeira ela ficava na arca da aliança, para que os sacerdotes não se esquecessem. De que a murmuração, a reclamação, a contenda, a divisão não ia levar eles a lugar algum. Essa vara de amendoeira, mesmo desconectada da sua árvore, ela deu frutos diante da presença de Deus, e ela florificou diante da presença de Deus. Um pouco antes disso, eu preciso lembrar você, uma confusão grande. As pessoas começando a ficar impacientes e querendo se levantar contra o sacerdócio e contra o mover do Espírito sobre a vida de Moisés e de Arão. Deus racha a terra e ela se fende-se. E nessa fenda muitos morrem por causa da desobediência. Mesmo assim, eles continuam com o espírito e com a rebelião. E por favor, não aceite esse espírito sobre a sua vida. E eles começam a questionar agora Moisés e Arão e a querer culpá-los pela morte deles. Não devemos culpar ninguém ou procurar motivos no outro para explicar porque as pessoas estão colhendo da rebelião que elas estão semeando. E aí agora começa Moisés e Arão serem tidos como assassinos, porque a terra se rompe e eles morrem. E começa a confusão ali e uma disputa de poder quando Deus já tinha estabelecido como as coisas deveriam ser e já tinha separado a eles para conduzir o povo. Mas Ele é o Deus que vela. No meio daquela confusão, quando eles vão conversar e eles vão apertar Moisés e Arão, a Bíblia diz que uma nuvem desce. Quando a nuvem desce, uma voz se levanta. E aí Deus começa a dizer: eu vou consumir com tudo.
mas porque eles eram sacerdotes segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Moisés, sendo afrontado, e Arão, podendo agora ter e ver todos os seus inimigos definharem pela força da glória e da presença de Deus, Moisés se levanta e diz: Arão, 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 pega o incensário, corre, 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 pega o incensário. E ele dá um comando para Arão pegar o incensário e correr no meio do povo. Aqueles que Arão não conseguiu chegar a tempo, infelizmente desfaleceram, mais de 10.000. Mas aqueles cuja o incensário em seu balanço trouxe um cheiro e um aroma suave, não por causa deles, porque eles estavam em murmuração, mas por causa do amor de Moisés e de Arão para com eles, que colocaram a sua vida em risco e entraram no meio daquela nuvem e no meio daquela chacina, para que eles não pudessem ser mortos. Por causa que o verdadeiro sacerdócio, o verdadeiro amor estava sobre a vida daqueles homens, a Bíblia diz que o incensário, e aí Deus de uma vez por todas entende que Moisés e Arão estavam dispostos a dar a sua vida por aquele povo, e decide silenciar agora aquela murmuração de uma forma diferente, não mais com a morte. Agora, um sinal extraordinário dado por Deus para Moisés iria silenciar com toda e qualquer contenda e murmuração no meio do seu povo. Uma madeira, um pedaço de uma amendoeira que tinha sido transformado em uma vara, ressecada, trabalhada por mão de homens como essa baqueta, incapaz de produzir. Ela é gravada nela o nome de Arão e o nome da tribo chamada Levi. E Deus também pega todas as outras 12 tribos de Israel e uma vara sendo feita para cada um delas. Não me pergunte qual árvore. Eu sei que a de Arão era da amendoeira. Isso vai nos dizer também algo extremamente rico e poderoso nessa noite. E Deus pega aquele instrumento incapaz de produzir, mas ele estava incapaz de produzir como uma vara, longe do altar, longe do sacrifício, longe da presença de Deus. Mas ele agora, esse instrumento ele é levado à tenda da congregação. Pode levar lá para dentro. E esse instrumento é levado para dentro de um lugar. O lugar onde a presença de Deus se manifesta. Aleluia. Será que a gente arranca alguma coisa da presença de Deus desse lugar hoje? Daqui a pouco. O lugar onde a presença de Deus se manifestava. E aí depois as 12 varas são apresentadas. Os príncipes das outras tribos tinham os seus nomes escritos nas outras varas. E na tribo de Levi estava Arão. E somente a vara da amendoeira, cujo nome de Arão estava escrito e da tribo de Levi, somente esta floresce e somente esta dá fruto. E a Bíblia diz que quando Moisés chama o povo e mostra aquelas varas, e eles percebem que o fruto que não poderia existir estava sobre a vara de Arão e de Levi. Eles se dobram, eles se arrependem e eles reconhecem o propósito de Deus, o propósito pelo qual aqueles homens tinham sido tecidos no ventre da sua mãe. E não é a força de Moisés, não é a argumentação de Arão, não foram os sacrifícios e as ofertas feitas por ele a Deus, mas foi a flor que Deus fez brotar e o fruto que Deus fez nascer em favor deles.
que silenciou todas as vozes que estavam contra o propósito das suas vidas. Deixa eu só lhe dizer uma coisa. Veja bem. Procure rapidamente se envolver com a sua vara, com a sua amendoeira. Por quê, pastor? Deus promete velar o seu povo com a intenção de edificar e com a intenção de plantar. A presente referência pode ser melhor entendida quando observada a conexão linguística que existe entre velar, chacato, e amêndoa, chaquete, em hebraico. A amendoeira é considerada a despertadora, a árvore que desperta primeiro para as flores e para os frutos. No pensamento hebraico, visto que de todas as árvores, ela é a que floresce mais cedo. É aquela que está muito atenta à oportunidade de florir. No tempo onde todas as profecias vão se cumprir, e não é pelo talento de poucos e pelo sacrifício de muitos, nós não temos mais um sacerdócio de um homem só, mas temos um sacerdócio em Cristo que nos fez sacerdotes dele. Todos nós de alguma forma temos a nossa vara de amendoeira. Todos nós de alguma forma devemos olhar para ela. Todos nós de alguma forma devemos olhar para aquilo que vai sinalizar o frutificar e o fluir de Deus. Existe algo, a bênção do Senhor enriquece sem acrescentar dores. Bendito é o nosso Deus e o nosso Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou. Ele de antemão já fez isso com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em quem? No nosso sacerdote, em Jesus Cristo. Que você o veja. Que você o contemple. Que você possa fazer dele a sua vara. Que ele seja o sinal do florescer e do frutificar da sua vida. Que as suas decisões não sejam mais tomadas segundo o seu pensamento, segundo os seus sentimentos, mas tenha, pois, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não usurpou ser igual a Deus, mas de alguma forma decidiu fazer da sua vida sacrifício, decidiu se identificar com o pecado por amor para mim e para você. Que nós possamos ter esse mesmo sentimento, não de acharmos a nossa grandeza em Deus, mas de acharmos a grandeza dele em nós. Porque Jesus não tem um nome que está sobre todo nome porque ele construiu isso, mas porque ele foi dado. A Bíblia diz, não diz que o que ele fez o fez merecedor de um nome acima de todo nome. A Bíblia diz que lhe foi dado um nome que está acima de todo nome. Deus está querendo olhar e considerar a sua vida, exaltar o seu nome, exaltar a sua existência, exaltar os seus dias, magnificar você de todo bom fruto, de toda boa obra, de tudo que é perfeito, de tudo que é amável, de tudo que é desejável, de tudo que é de bom. Deus lhe ama. A cultura do amor de Deus quer lhe livrar dessa cultura miserável do merecimento. Não tem a ver com você. Veja do Senhor. Veja quão grande amor nos concedeu o Pai, ao ponto de nos fazer filhos. E se somos filhos, também somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, participantes da sua vida, participantes do seu amor e da sua plenitude. Vejo